uma realidade a qual muitas vezes a gente tem percebido que as pessoas não têm estado atentas, e elas chegam, passam muito tempo e não lembram de quem é o mais importante dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Você lembra quando a palavra de Deus chama a igreja do quê? Noiva. E o noivo quem é? Você tem reparado numa situação muito interessante nesse sentido, aonde a igreja hoje pensa em tantas coisas, mas não consegue se lembrar da razão dela ser uma noiva, da razão dela ter essa predisposição. Se nós quisermos até dar uma passeada aí pela Bíblia, nós vamos ver que o Senhor concebeu o homem, criou o homem do pó da terra, e diz que os animais tinham, vamos dizer assim, os seus pares, mas para o homem não se achava um par, e ele constituiu ali uma mulher, para que ela pudesse estar junto, para que pudesse haver felicidade. Quando a gente vai para o espiritual olhar agora o que Deus está fazendo, Ele constituiu a igreja, porque o noivo existia antes da igreja, porque o noivo existia nos primórdios. Ele criou o céu e a terra. Quando a palavra diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor estava criando tudo, estava criando toda a estrutura, mas Ele queria ter um relacionamento, Ele queria ter uma aliança. E nós, talvez você viu aqui um exemplo, né? As daminhas entraram aí super bem arrumadas, felizes, fantasiosas nos seus comportamentos. A noiva entrou toda adornada, perfumada, sapato, véu, grinalda e tudo que você imagina, mas ela só existia porque existe um noivo, e às vezes a gente não percebe isso. A bispa, antes de ontem, conversando comigo, me fez lembrar no nosso casamento, e foi algo assim, comovente, para variar, né? Eu fazendo coisas que não são muito certas, mas de repente a gente ia casar, ela precisava de um carro, o meu irmão tinha um ótimo carro, então o meu irmão ficou responsável de buscar a noiva, levar a noiva até a igreja. Meus pais, que sempre foram muito corretos, muito retos, muito direitinho, eles saíram logo de casa para chegar à igreja antes. O meu outro irmão, já casado, ele partiu da casa dele diretamente, ele foi de casa também, e a minha irmã, que já era casada, foi direto para a igreja, e eu fui tomar banho, e quando eu saí do banheiro, eu cheguei na sala, e cadê a família? Não tinha mais ninguém em casa. Eu achei assim, alguém vai vir me buscar, alguém vai me dar uma carona, e aí eu fui me arrumando, aí quando eu olhei no relógio, já era o horário do casamento, já estava em casa. E aí eu peguei meu carro mesmo, falei, depois alguém traz o carro, corri para lá, cheguei lá, meu irmão falando para mim, né, parou meu carro, falou, já dei 20 voltas em volta dessa igreja, onde é que você estava? Eu falei, estava esperando alguém que me trouxesse. E ele falou, você não é importante, a noiva é importante. Eu falei, uau, meu próprio irmão, osso do meu osso, carne da minha carne, né? E aí eu percebi essa situação, larguei o carro lá, entrei, casei, aí depois fui, e depois de um tempo que eu achei alguém que fosse lá buscar o carro, para pegar ele na igreja, porque o noivo não era importante. Só que sem o noivo teria casamento? Ia complicar a história, porque a visão do noivo não é um noivo simplesmente bonitão, um noivo que de repente faça a diferença porque ele é galã, não. O noivo tem umas características que são muito importantes. O noivo é provedor, o noivo é aquele que protege, o noivo é aquele que compartilha. Ele tem uma razão. Duas mulheres casando gerariam filhos, dois homens casando gerariam filhos. Então precisa ter a noiva e o noivo. Não adianta, mesmo que o mundo hoje seja espertinho, com toda a esperteza deles, eles ainda não venceram essa
manifestação da parte de Deus. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção no que Deus quer colocar, como Ele quer colocar. Aí no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 32, diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu de mim por dias sem fim. O povo de Israel estava esquecendo da promessa e da necessidade da presença de Deus. Era um povo que era chamado povo de Deus, mas que estava vivendo sem Deus, sem intimidade com Deus. É mais ou menos como um casal que se casa e um vai andar com os amigos e outro vai andar com as amigas, e um vai jogar bola e outro vai, e não tem comunhão, não tem união, não tem realização. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para coisas maiores. Quando foi determinado, foi declarado que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, Ele quis dar essa conformação para a gente entender, o que Ele tem para nós, para Ele entender que não é por força, não é por imposição. A gente casa por o quê? Vixe, tem gente que casou por obrigação, mas tem gente que casa por amor. E quem casa por amor, casa numa expectativa de comunhão, de bom relacionamento, de viver intensamente as promessas que foram feitas naquele altar. Ele tem uma expectativa, ele sonha, ele tem coisas maiores sobre a vida dele. E o Senhor quer colocar isso novamente, restaurar isso no nosso coração, porque muitas vezes a gente não tem se apercebido disso, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser jugo, não pode ser peso. Tem gente que vem para a igreja para não ir para o inferno, você acredita? Tem gente que casa para não ficar titia ou titio, você acredita? Que tem gente que casa só para satisfazer às vezes o desejo do sexo, ou só para dizer que tem uma companhia, mas ele não se apercebe que não foi isso, ou não é isso o propósito que Deus preparou. A igreja não foi constituída para laçar pessoas e obrigá-las a ficar sentadas e ter jugo. Quando alguém diz assim, olha, nós não bebemos, alguém do outro lado diz assim, coitado. Sim ou não? Quando alguém diz assim, eu não me prostituo, eu não saio com mulheres, eu não saio com homens, alguém diz do outro lado, então você não tem felicidade. Quando alguém diz que de repente não faz tatuagem, ou não põe piercing, alguém diz assim, puxa vida, então você é proibido. E na verdade nós não somos proibidos, nós encontramos um relacionamento perfeito, nós encontramos uma comunhão perfeita, e por isso que muitas vezes fazíamos e deixamos de fazer, tínhamos hábitos e abandonamos esses hábitos. Por quê? Porque nós encontramos alguém que nos faz feliz, alguém que nos completa. No casamento é assim, às vezes você encontra pessoas que antes de casarem faziam uma porção de arte, uma porção de coisa errada, tinham outra visão, preferiam futebol do que a própria casa dele, preferiam jogar dominó no bar do que voltar para casa, mas agora não, agora eles adquiriram um relacionamento, e nesse relacionamento eles se sentem felizes, e quando ele se sente feliz, ninguém precisa mandar ele para casa, ele vai sozinho. Ninguém precisa dizer para ele que ele tem uma esposa, ninguém precisa dizer para ele que ele tem um filho, ninguém precisa dizer para ele que ele tem uma filha, ninguém precisa dizer para ele que o lar dele depende dele. Não, porque ele ama. E quando ele ama, ele protege. Quando ele ama, ele cuida. Quando ele ama, ele quer compartilhar todas as coisas. Quando ele ama, ele não precisa achar outras coisas que venham satisfazê-lo. Ele não precisa ter outras mulheres, outros homens. Ele não precisa ter outras coisas que vão tirar ele dessa intimidade. Isso vai crescendo a cada dia. Tem gente que até diz isso, nossa, eles ficam tão juntos, estão há alguns anos, que já estão parecidos. Por que estão parecidos? Porque pensam de forma apropriada, ou igual, ou próxima, ou qualquer coisa assim. Porque eles têm um respeito muito forte um pelo outro, porque eles jamais querem fazer o outro triste. Jesus começou esse noivado, ou esse casamento, de uma forma muito forte. Ele deu a própria vida dele para que você não tivesse que sofrer.
Ele começou pagando um dote de um valor sem igual. Ele começou estabelecendo comportamentos que são muito mais fortes do que simplesmente uma aliança de diamantes. São muito mais fortes do que de repente um vestido, ou uma casa, ou um carro, ou qualquer coisa desse tipo. Ele deu logo a vida dele pela sua. Ele deu o máximo. Ele fez algo que é incontestável, incomparável. E é isso que nós precisamos entender. Esquecer o noivo, ou deixar o noivo em segundo plano, é perder a visão, é realmente não ter, vamos dizer assim, o conhecimento ou o sentimento verdadeiro. Porque muita gente casa, e depois que casa quer continuar vivendo como solteiro ou solteira. E é aí onde as coisas começam a dar tudo errado. Porque quando você casa e quer viver como solteiro, você está, vamos dizer assim, no mínimo atrapalhado, no mínimo com problemas de cabeça, porque você tomou atitude. Você vai trabalhar numa empresa, te contratam, te registram, te dão lá vamos dizer, um número de identificação. Você vai trabalhar X dias, vai ganhar X salário. Você não quer ir trabalhar todos os dias, ou não quer ir trabalhar nos horários, ou não quer ir, vai acabar dando confusão. Por quê? Porque alguns padrões existem e nós temos que saber como lidar com eles. O noivo pagou o preço pela noiva, e a noiva, ela tem que se apresentar preparada, adornada, mas não é para o povo. Vocês já repararam isso? Que muitas vezes as noivas hoje, elas se preparam para as amigas, elas se preparam para a família, elas se preparam para o fotógrafo, elas se preparam para tantas coisas, mas elas poucas vezes se preparam para ver a cara do noivo quando elas entrarem por aquele corredor. Poucas vezes. Você vê como a Estherzinha fez, né? Ela foi entrando pelo corredor, e você via ela virando para a direita e fazendo tchau para um. É isso, Esther? Fazendo tchau para o outro, mandando beijo. E quantas vezes você foi em casamentos que as pessoas agem assim? E eles esquecem de um detalhe, ou ela esquece de um detalhe, a noiva, que aquele povo está lá para ver o relacionamento de amor de duas pessoas. Eles estão lá para serem testemunhas de um momento de comunhão. Eles estão lá para que, sabe, aquele momento de tanta felicidade entre os dois seja demonstrado para todos que estão à sua volta. E nós agora, quando somos a noiva e vamos entrar na igreja e vamos participar com o noivo, e devemos realmente não deixar o noivo esperando, e também não esquecer dele. Temos que lembrar disso, porque nós nos comparamos com o mundo, nós nos comparamos com tantas coisas, e esquecemos de olhar para ver se ele está feliz conosco, se ele tem alguma opinião. Não, ele não tem que saber nada. Eu vou pôr o cabelo que eu gosto, eu vou pôr o vestido que eu gosto, eu vou pôr a tiara que eu gosto, eu vou pôr isso, aquilo. Diz que não se deve contar para o noivo para ser uma surpresa. Mas toda mulher inteligente sabe a cor que o namorado do noivo gosta. Toda mulher inteligente sabe se ele gosta de cabelo longo, cabelo curto, se ele gosta da roupa mais para vermelho, mais para azul, mais para isso, mais para aquilo. Toda mulher inteligente acompanha a pessoa que ela ama. A igreja tem que acompanhar a Jesus Cristo, tem que saber o que Ele gosta, porque se ela ama ao noivo, então ela vai querer satisfazer e alegrar o coração do noivo. E hoje nós temos visto a dificuldade que é a igreja entender que ela não vive para o mundo, mas ela vive para o noivo. Pergunta para a pessoa do lado: você tem vivido para o noivo, para Deus, para Jesus? Ou você tem vivido para o povo lá fora? Você tem sido assim, olha, incomparável. Você é a pessoa mais bonita da rua, você é a pessoa mais despojada, você é a pessoa mais, vamos dizer assim, sofisticada, você é a pessoa que dança melhor quando vai lá naqueles bailão, naquelas coisas. Você é a pessoa que tem, ou você é a pessoa a qual o noivo olha para você e se agrada demais, fica feliz demais. Lá em Mateus 25 tem uma passagem que vocês já ouviram mais 1000 vezes, mas que ela toca muito nisso. Mateus 25:1 fala assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à noite, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender que temos que estar preparados. Temos que estar o quê? Preparados. A noiva preparada é essa noiva que fica adornada, que tem o seu perfume, que tem todo esse trabalho. A própria bispa ministrou sobre Esther aí, falando sobre a vida dela antes de ser a rainha. E ela ficou 1 ano sendo preparada, com perfumes, com coisas que agradassem a quem? O noivo. Ela ficou 1 ano se preparando para não ter risco de não agradar o noivo. É uma situação, ela não tinha assim: olha, você vai ficar um dia sim, 10 não, mais um dia sim, 5 não. Não, ela ficou 1 ano, todos os dias, guardadas lá com Hagai, lá na casa das mulheres, do lugar que era acertado para isso. E todos os dias ela era envolvida no perfume. Todos os dias ela era orientada, todos os dias ela era ensinada, para ela poder chegar na presença do noivo, para ele poder olhar para ela e escolhê-la ou não escolhê-la. E de repente nós muitas vezes queremos que o Senhor possa nos recepcionar, queremos que o noivo fique todo aberto esperando por nós, quando nós mesmos não nos preparamos em nada, quando nós mesmos não temos o azeite e não estamos prontos. 5 delas esqueceram do noivo, 5 estavam preparadas. A noiva precisa saber para nunca esquecer do noivo. O que será que ela precisa saber para nunca esquecer do noivo? O que ela precisa? Estar pronta. Então, primeiro, estar pronta como uma noiva. Ela tem que lembrar quem ela é. Ela não pode ter amnésia, ela não pode ter interferência, ela precisa saber bem quem ela é. Imagina se Jesus não soubesse quem ele era. Chegando aquele momento da provocação de Satanás lá no deserto, ele, está escrito lá que ele estava com fome, e o diabo apareceu para ele com pães, e provocou ele, mas ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a parte que cabia a ele, ele sabia que teria que ir daquela maneira até o fim, e ele não aceitou, ele não permitiu que as provocações tirassem ele da posição que estava determinada, porque ele, antes de mais nada, tinha recebido o Espírito Santo, ele tinha azeite, ele estava pronto, ali ele fazia a parte dele, ainda como aquele que estaria preparando a vinda do noivo. Ele estava ali fisicamente como homem, executando para poder chegar na data certa e ter a liberação. E nós muitas vezes não temos olhado isso. Todas eram praticamente iguais, todas estavam arrumadas e carregavam suas lâmpadas. A única diferença que diz era ter ou não ter o azeite. Na vida hoje, na igreja hoje, quando nós falamos de ter azeite, nós falamos de ter a manifestação do Espírito de Deus. Quando nós falamos de ter azeite, nós falamos que a pessoa tem que estar numa intimidade com o Senhor, tem que buscar essa intimidade. Por isso, se nós não temos azeite, alguma coisa está errada. 5 delas eram prudentes, 5 loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
Qual é a diferença dessas pessoas que ficam como o mar aí, como a gente diz, as ondas, que vão e vêm e nunca chegam a lugar algum? Porque toda vez que elas se apresentam com as lâmpadas sem azeite. A diferença da pessoa que resiste aos dias maus é o azeite. A diferença da pessoa que no meio da escuridão enxerga o caminho é o azeite. Porque a lâmpada era mantida através do quê? Azeite. Ou seja, a lâmpada só era acesa quando tinha azeite. Sem azeite a lâmpada ficava apagada. Se ela ficava apagada, a escuridão prevalecia. Se a escuridão prevalecia, ela não achava o caminho, ela não vencia, ela tropeçava, ela podia cair. E muitas vezes nós não temos prestado atenção nisso, que dentro da igreja de Cristo, nos dias de hoje, tem havido aí um sofrimento. Pessoas que toda hora estão na igreja, saem da igreja, muda de igreja, vai procurar em outro lugar uma unção, vai procurar um profeta, vai procurar isso, vai procurar aquilo. Olha, alguém está me apertando, as pessoas estão falando duro comigo, olha isso, olha aquilo. Mas ele não percebe que ele está andando com a lâmpada dele sem azeite. Porque se ele tivesse com azeite, mesmo nos momentos da aflição, da dificuldade, até que houvesse, eu não acredito, mas até que houvesse a perseguição, até que houvesse, ele teria condição de encontrar o caminho certo e de ultrapassar tudo aquilo que o inimigo tenta colocar para bloquear ou impedir. Essas 5 mulheres não tinham esse azeite. Muitas noivas, muitas igrejas, muitos cristãos das igrejas dizem estar pronto para a volta de Cristo. Estou pronto. Mas quando olhamos para as suas lâmpadas, não tem azeite. Azeite, meu irmão, é algo importante. Sem ele, a gente não brilha. Sem ele, a gente não encontra o caminho. Mas apóstolo, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu fiz 5 faculdades, eu tenho lá uma casa maravilhosa, irmão, você não está entendendo, eu não estou falando das coisas materiais agora, eu estou falando das espirituais. Eu estou falando de enxergar com os olhos do Espírito. Eu estou falando de andar na intimidade de Deus. Eu estou falando que um dia nessa terra tudo vai cessar. Alguns antes, outros depois, mas no arrebatamento final nós vamos ser levados. E quando chegar na presença do Senhor, eu posso descobrir uma coisa muito triste. Eu posso descobrir uma situação que vai complicar. Por quê? Porque Ele pode dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas espera aí, eu no teu nome eu curava, eu fazia isso. Você não está entendendo. Você estava usando o meu nome. Você estava ainda sendo uma pessoa usurpadora, usando o meu nome. Eu sou fiel à minha palavra. Mas você não refletia a minha imagem. Você não brilhava. Você não tinha luz. Você não enxergava o caminho que você pisava. Então nós precisamos identificar o noivo. Nós precisamos enxergar o noivo. Porque de repente, tem pessoas que trocam o noivo por qualquer pessoa. Quantas traições existem aí fora? Quantas vezes você viu homens trocando mulheres e mulheres trocando homens? E não são poucas vezes. Porque eles enxergam com os olhos da carne e não com os olhos do Espírito. Eles não veem de repente uma pombagira, eles não veem de repente um demônio, eles não veem, eles veem apenas uma figurinha bonitinha. Mas quando eles levam a figurinha bonitinha junto, eles levam os demônios. E nós muitas vezes não enxergamos. Mas por que ele não enxerga? Porque ele não está com azeite, não está com a lâmpada acesa, porque ele não está cheio do Espírito Santo, porque ele está andando com os olhos da carne. E a Bíblia diz que aos carnais as coisas do mundo, as carnes, e aos espirituais as coisas do Espírito. Então eu preciso ter essa convicção. Segundo, estar pronta para o noivo. Primeiro é estar pronta como uma noiva. O segundo é estar pronta para o noivo. Nós precisamos entender isso. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas dormiram. Quando você fica dormindo, você fica vulnerável. Sim. As pessoas às vezes estão dormindo, a outra criança, o filho, o amigo, a amiga, a vizinha, a mãe, o pai, a tia, chega perto da cama e olha e fala: nossa, ela tem um sono pesado, não acorda. Se ela quisesse fazer alguma coisa de mal, aquela pessoa poderia? Porque estava dormindo. E nós muitas vezes temos esquecido do noivo.
e não temos nem nos preparado, estado pronto. Como eu disse agora há pouco, Esther ficou 1 ano sendo tratada para se apresentar ao rei, ao noivo. 1 ano, todo dia, todo dia. E nós muitas vezes, eu fiz jejum quando? Eu fiz dia 1º de janeiro do ano passado. Está se preparando? Está se posicionando? A noiva tem esquecido do noivo, e esse esquecimento do noivo passa por acharmos que o noivo vai demorar, até mesmo que ele não vai chegar. Quantas vezes o pessoal acha assim, é muito jugo, é muito peso, porque tudo não pode, porque não sei o que, é muito jugo, é muito peso. Irmão, não é muito jugo nem muito peso. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor coloca que não é bom para nós, é porque se entrar na nossa vida, vai nos prejudicar, mais cedo ou mais tarde. Então muitas vezes, momentaneamente aquilo é bom, mas a maldição que carrega sobre nós, vai nos cobrar mais adiante. Então não existe esse tipo de jugo. Na verdade, o mundo, a cada época que passou, teve uma época que essas gravatas aqui eram normais. O pessoal usava gravata borboleta em todo lugar. Teve uma época que o pessoal ia para a igreja todos de terno. Teve uma época que as mulheres usavam vestidos longos e chapéus grandes, e quando iam à igreja ou qualquer outro lugar. Teve uma época, ou seja, épocas vão passando, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele nunca passará. Ela era, ela é e ela sempre será. Por isso, quando o pessoal fala para você de coisas momentâneas que vão querer que mude a sua vida, que mude sua estrutura, que segure você, você pode dizer claramente, isso é coisa que passa. Esses comportamentos do mundo, eles passam, eles vão andando e vão atingindo, ferindo. Ainda hoje uma pessoa postou para mim, eu até coloquei para os pastores, vocês lembram do Enéas? Aquele da televisão que era político? Alguém lembra? Ele falava, meu nome é Enéas, tal. Ele era um camarada que todo mundo falava assim, ele é louco. Algumas pessoas disseram que ele era médico, que ele tinha uma formação extrema. E tudo que está se falando hoje, aí os crentes mandaram, cuidado com a ideologia de gênero, cuidado que a televisão está fazendo isso. Naquela época, ele fez um programa dele, falando tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Nem sei quantos anos faz que ele, uns 15 anos, né? Daí para mais, uns 20 anos vou falar, porque só de presidentes aí, presidenta, já foi um monte de anos, né? Então, de repente, há uns 20 anos, há 20 anos atrás, as pessoas já estavam dizendo, esse sinal vai levar a gente naquele buraco. E todos nós achamos que era uma coisa, Enéas é doido, olha o que ele fala, não sabe o que está falando, está aí acontecendo. Nós precisamos entender que a terra, ela é podre pela natureza dela. O ser humano, ele tem hábitos e comportamentos perigosos. Ele trata mais a si mesmo do que qualquer outra coisa. Ele fala de amor, de misericórdia, desde que passe primeiro pela própria vida dele. E quando ele faz isso, ele está demonstrando o contrário do que Deus demonstrou, do que Jesus demonstrou. Jesus deu a vida dele pela nossa vida. Ele deu a vida dele para que a gente tivesse direito da vida eterna, para que essa terra não fosse o nosso fim, e para que a gente passasse por ela, não para que nós fôssemos retidos nela. Por isso, muitas vezes a gente olha e tem visto, a noiva tem se cansado com os seus afazeres diários, e acaba desgastando, e por fim, nós entramos em estado de dormência. Nós começamos a fazer tantas coisas, gente tem que trabalhar dobrado, gente tem que fazer coisas lá fora, tem que cumprir relacionamentos e amizades, tem que fazer as pessoas serem felizes conosco lá fora, porque senão o que os outros vão pensar? Faz festa para parente, para amigo, não, vai ensinar o fulano. Eu lembro uma vez que quando eu me converti, eu tirei a bebida de casa, chegou lá um parente e falou para mim, eu nunca mais venho na sua casa. Eu falei, que houve? Abri a geladeira, não tem cerveja, não tem isso, não tem aquilo, que droga de casa é essa? E eu falei para ele, eu pensei que você vinha aqui por minha causa.
Eu descobri que ele não vinha por minha causa, ele vinha por causa da minha geladeira. Um relacionamento diferente, né? E aí nós muitas vezes estamos andando por causa dos outros e estamos esquecendo que existe um noivo, que existe um Deus, que existe alguém que está preparando a nossa partida nessa terra, é alguém que é merecedor de todo o nosso respeito, e nós não estamos olhando para isso. Precisamos tomar cuidado com isso. Quantos queridos e queridas têm se disponibilizado para viver as coisas naturais, humanas, com tanta intensidade que acabam nem conseguindo orar, jejuar, até mesmo ir à célula, à igreja. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. E se você falar para ele se ele é feliz, ele não é feliz. Ele está cansado, correndo, sem dinheiro no bolso, nervoso, enfermo. E ele esquece que o noivo tem tudo isso. Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Quem é que pode curar qualquer enfermidade? Se eu começar a citar aqui, você vai ver que ele tem tudo que nós precisamos, toda a provisão. Só que eu prefiro buscar a provisão nas pessoas no mundo e esqueço que quem tem a verdadeira provisão é o noivo. Quem tem a melhor provisão é o noivo. E muitas vezes nós estamos esquecendo do noivo para viver sem azeite, para viver sem intimidade, para viver sem o propósito. A noiva tem procurado satisfação em coisas que se deterioram, ao invés de buscar o tesouro eterno. Quando a gente faz casamento, a gente fala que é para quanto tempo? Até que a morte, não é para matar sua mulher, nem matar seu marido, não é isso. Mas quando ele fala até que a morte o separe, ele quer dizer assim: nada vai impedir, nada vai bloquear, nada vai roubar. E o nosso relacionamento com o noivo espiritual, com Cristo, é melhor ainda, porque o dia que eu sair dessa terra, eu vou direto para onde? Para a presença dele. Ou seja, se aqui eu acho que é bom, lá é 1000 vezes melhor. Se eu acho que aqui tem alguma coisa interessante, porque eu tenho um reloginho bom, eu tenho um carrinho, eu tenho um apartamento, eu tenho uns trocadinhos no bolso, ele diz que lá as ruas são de ouro. Ele diz que lá não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá sofrimento. Então eu estou muitas vezes olhando para o lado errado. Eu estou esquecendo de quem eu não posso esquecer. Eu estou deixando quem eu não posso deixar. Eu estou vivendo e abrindo mão de quem eu não posso abrir, porque Ele é tudo. O noivo, Jesus, é tudo. Isso precisa entrar. Em Tiago 5,2 fala: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Ele está falando aqui numa simbologia para o espiritual. As vossas riquezas estão apodrecidas, ou seja, aquilo que você deu tanto valor não vale nada. E ele fala: as vossas vestes estão comidas de traças. Quer dizer que são vestes humanas, porque se fossem vestes espirituais, a traça não poderia comer. Nós estamos gerando coisas humanas. Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. Precisamos acordar, irmão, lembrar do noivo, para vivermos junto com ele e com a sua herança. O noivo representa não só o noivo, representa ele e toda a herança dele. Vida eterna, cura, transformação, abundância de salvação, de azeite para nós enxergarmos o caminho. Terceiro, valorizar o encontro com o noivo. Valorizar o encontro com o noivo. Quando a gente é do mundo, né, ainda quando a gente não conhece isso, nós valorizamos demais. É muito perfume, preparo o dia da noiva e tal, para tentar mostrar alguma coisa fantástica, né? A mulher pinta o cabelo, depois ela passa a chapinha, depois ela coloca o bob na ponta, depois é um trabalho fantástico de transformação, uma peripécia, né? Para que dure mais ou menos, às vezes até o final do casamento, até 1 hora depois do final do casamento, que a pessoa vai pular, brincar, aí a mulher soa, aí tudo aquilo que estava ali, né, presinho, entra a umidade e... O que Ele quer dar a você é uma valorização não para um momento, mas vai vir com toda a manifestação.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai do encontro. Então todas aquelas virgens se lembraram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque das nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. As noivas tinham que estar prontas, e não estavam. Fala para a pessoa do lado: está pronto? Porque diz que ele virá como num piscar de olhos, rápido demais. E se ele vem num piscar de olhos, e se você não está pronto, dá tempo de sair para ir comprar? Entendeu? Nós muitas vezes estamos falando assim: não, mas eu sou novo para ficar preso numa igreja, eu sou novo para gastar tempo com oração, eu estudo, eu tenho que ler livros, vou ficar lendo Bíblia. Você acaba não estando pronto, e na hora que precisa estar pronto, não dá tempo de se aprontar. Você acaba entrando no espírito de rebeldia, falando contra, se levantando contra os princípios de Deus, contra os propósitos de Deus, contra aquilo que está escrito na tua Bíblia. Porque hoje está assim, tem um monte de gente defendendo tese, mas quando você fala assim: tá bom, então prova aqui na Bíblia a sua tese. Ele fala: não, eu estou falando da modernidade. E aí você fala para ele: modernidade? A Bíblia é um livro moderno? Ele é um livro atual, não moderno, é atual. Mas a origem dele chega a ser de 5.000 e tantos anos. Então ele é atual por quê? Porque tudo que foi escrito nele vale até hoje, vai continuar valendo. Ele é atual, mas ele não é moderno. Ele não se adapta, ele não quebra galho, ele não muda porque agora nós estamos aqui nesse bairro aqui, então a Bíblia já não é mais essa, vou pegar aquela outra. Não. A palavra é a mesma. Se é demônio, é demônio. Se é santo, é santo. Se é virtude, é virtude. Se é defeito, é defeito. Se há salvação, há salvação. E se não há salvação, há inferno. E pronto. Nós precisamos entender esse mistério, porque às vezes o pessoal vai sair daqui e vai para outra nação, vai lá para o Haiti, vai lá de repente para a Austrália, vai lá para os Estados Unidos, vai lá para a Índia, vai para onde você quiser. A Bíblia não muda por causa do país. A Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, a verdade de Deus é a mesma, o noivo é o mesmo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque se nós começarmos a nos adequar ao local, daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu estou com a fisionomia daquele mundo e não de Deus. Ele é universal, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. A ignorância muitas vezes é perdoada, mas quando eu já sei o que é certo, não adianta eu dizer que o fulano, que o ciclano, que o índio, que esse, que aquele, não, eu sei o que é certo. É hora de fazer o que é certo, é hora de buscar o noivo, é hora de me posicionar, né? As noivas tinham que estar prontas e não estavam. Infelizmente azeite não se compra, azeite se conquista. Diga: azeite não se compra, azeite se conquista. Sabe por quê? Porque tem gente que vai pensar que no dia que Jesus vier buscar, ele vai correr aqui na igreja, vai lá na livraria e fala: me dá 5 vidrinhos de azeite. Não vai funcionar absolutamente nada, porque aquele azeite é para unção, para nós ungirmos as pessoas, orarmos pelas pessoas. Mas o azeite que está falando aqui é o azeite da salvação, o azeite que liberta, o azeite que transforma, que restaura de dentro para fora. Então não dá para comprar, eu preciso conquistar, e eu só conquisto o azeite esse através da oração, através do jejum, através dos meus comportamentos. Não é um comportamento, os meus comportamentos. Eu preciso gerar os meus comportamentos diários numa busca inconstante. Sabe aquela que não para? Aquela que está toda hora, olha, as pessoas vão puxar você para um lado, para o outro. Você diz: não, eu não vou ficar nessa inconstância, eu vou na direção certa, eu vou ficar da virtude, eu vou seguir o caminho do Senhor. E a cada dia eu vou receber um pouco mais da manifestação desse azeite na minha lamparina, na minha lâmpada. Eu vou receber esse azeite.
e quando chegar a hora, eu vou poder acender a lamparina, vou achar o caminho, e antes mesmo que Jesus venha buscar, antes mesmo que o noivo venha buscar, eu vou saber andar por essa terra sem tropeçar, sem cair, sem me machucar, porque eu tenho azeite na minha lâmpada. Não adianta deixar para a última hora, porque o azeite é gerado diariamente, pouco a pouco. Você se lembra da prensa das azeitonas? Vocês lembram? Eu já falei isso aqui. Eles pegavam as azeitonas, colocavam num tipo de um saco, amarravam muito bem a boca, levavam para a prensa, colocavam lá, apoiavam, iam na ponta e colocavam a primeira pedra. E essa primeira pedra espremia todas as azeitonas e saía dali o primeiro azeite, que pertencia, era o azeite da santificação, o azeite que era usado pelo sacerdócio. Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que primeiro ele tem que colher a azeitona, depois tem que levar para a prensa, depois tem que colocar o peso sobre ela, depois tem que filtrar o azeite para as impurezas não irem junto. E quando eu falo do noivo, eu tenho que buscar o noivo, tenho que seguir a palavra decretada pelo noivo através de seus princípios, tenho que perseverar na verdade, na fidelidade, tenho que viver esta palavra diariamente. Não é uma coisa, eu vou colocar o peso e vai espremer e vai sair, e não vai sair tudo de uma vez, ele vai ficar gotejando. Você sabe, quando sai o óleo não sai tudo e acabou, ele fica aí, vamos dizer, escorrendo. Por isso, se você for lá, você vai ver na prensa, tem que nem um coletor assim, que leva até onde fica a botija, onde fica o vasilhame, para ele poder escorrer. Eles deixam lá por um bom tempo escorrendo. Se leva um tempo, eu preciso aprender que diariamente eu vou buscar, e diariamente eu vou somar, eu vou receber dessa unção. Essa unção vai fazer parte da minha vida. O noivo vai me encontrar de uma forma especial, com a minha lamparina acesa, com a minha lâmpada acesa, porque ele vai olhar e vai falar: existe azeite, existiu o que? Responsabilidade, existiu o que? Determinação, existiu o que? Amor, existiu coragem, existiu, sabe, a posicionamento, o mundo chamando para o outro lado, e você indo lá para realizar, você indo lá para satisfazer essa comunhão. Aí a minha lâmpada poderá ser acesa, então eu não vou poder encontrar, eu vou poder encontrar com o noivo. Eu tenho a lâmpada. A salvação é individual, Deus é fiel, mas também Ele é justo. Porque muita gente está colocando hoje que Deus, sabe, olha, fica tranquilo, Deus não olha para o pecado. Deus, Ele não liga para o pecado. É verdade, irmão, Ele também não olha para o pecado. Mas o pecado faz sombra entre você e Deus. Por quê? Porque Ele veio para perdoar você de quantos pecados? Veio para perdoar você de todos os pecados. Mas se Ele veio para perdoar, você tem que estar pronto para ser perdoado. Você tem que estar pronto para sair do pecado, porque Ele perdoa os pecados e você de repente vai e arruma mais. Ele perdoa os pecados, você vai lá e arruma mais. Aí entra o versículo que diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então cuidado com essa colocação de que o noivo já está pronto para vir e que ele não está nem aí para o pecado. Na verdade ele não valoriza o pecado, porque o pecado não é dele, é de Satanás. E aí quem vive no pecado não vive com ele. Quem vive no pecado vive pelo pecado. Mas quem quer se libertar do pecado, o noivo está presente para te salvar, para te restaurar, para te transformar. 4. Quem esquece do noivo acaba sozinho. Você viu quando chegou aqui, a Esther deparou: cadê o noivo? Aí perguntou para as damas de honra aqui, as damas, né, que vieram junto: cadê o noivo? Elas olharam para o lado, tipo, sei lá, mas cadê o noivo? Quer dizer que essa preocupação, ela tem que ser não na hora que você chegar e deparar que o noivo não está, mas tem que ser antes, para que o noivo esteja, para você trazê-lo para perto de você através do seu comportamento. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O que ele disse? Não conheço, não tenho parte com você. Vocês não têm o azeite,
vocês não me priorizaram, não me colocaram na posição. Ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia e a hora em que Ele virá buscar a igreja dele, mas nós sabemos também que muitas vezes as pessoas vão antes dele vir, e aí nós não sabemos o dia do arrebatamento de cada um de nós. Quantas vezes você vê pessoas aí, crianças que nascem e já morrem, crianças que bala perdida, acidente de carro, uma enfermidade, uma bactéria, pode ser de 0 ano até 100 anos, não existe uma data fechada para dizer quando nós vamos partir da terra, mas existe sim um posicionamento fechado. O noivo está sempre preparado para buscar a sua noiva, mas para buscar a sua noiva, não para buscar uma noiva qualquer, não para buscar uma noiva que não o respeita, que não o honra, que não quer saber dele. Ele está preparado para buscar a sua noiva, aquela que tem aliança e intimidade com ele. Lá em Marcos 13:26 fala assim: então verão vir o Filho do Homem das nuvens com grande poder e glória. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O noivo é o provedor, o noivo é Jesus. Ele tem a capacidade, a autoridade, o poder para nos dar a condição de ajuda aqui, além do direito da vida eterna. E nós temos que estar preparados para isso, né? No casamento, o noivo representa aquele que deve prover a casa, o noivo representa aquele que deve proteger, dar segurança, o noivo representa que juntos teremos posteridade, filhos. No espiritual é assim também. Muitas noivas, igrejas, hoje estão dispostas a se apegarem às coisas do mundo e se esquecerem do noivo. Estão se apegando às coisas do mundo e se esquecendo do noivo. Estão vivendo, olhando para o seu próprio umbigo e esquecendo de tantas promessas que estão redigidas, colocadas na Bíblia. Estão vivendo desejos da carne, estão alimentando coisas que vão tirá-los da presença de Deus. Angústia, orgulho, estão alimentando dissensão, desarmonia, estão alimentando muitas vezes viver pelo pecado, pelo engano. No espiritual também é assim, muitas noivas ficam perdidas, né? Dizem que é julgo abrir mão do pecado para viver as promessas do noivo. Já não tem azeite nas suas lâmpadas, por isso andam na escuridão. E quem anda na escuridão vive tropeçando. Quantas pessoas nós temos encontrado infelizes, às vezes até dentro da igreja, quando a gente vai para o encontro face a face. Quem participa lá, quem trabalha lá, já viu quantas vezes nós pegamos pessoas bem providas financeiramente, estrutura de casa e tal, e quando você começa a entrar, você descobre que os demônios têm mantido cativa aquela pessoa. O noivo, ele não estará pronto, ele está pronto. O noivo não estará preparado, ele está preparado. O noivo não vai procurar uma provisão, ele é a provisão. Ele é isso que nós precisamos entender. A noiva precisa se preparar, o noivo já está preparado. A noiva muitas vezes tem tomado atitudes que são totalmente intempestivas, tomado atitude de satisfação pessoal, chama de adoração aquilo que satisfaz a sua própria carne. Depois que louva, muitas vezes vai fazer coisas erradas. O noivo, ele tem a mesma postura e mantém-se na mesma postura todos os dias, esperando o encontro com a noiva, esperando que você possa amá-lo, que você possa honrá-lo, que você possa estar junto com ele de uma forma especial. Quantas pessoas infelizes, quantas crianças sem famílias, quanta prostituição, droga, bebida, tatuagem, homicídio, roubo, troca de sexo, traições, enganos. A escuridão tem cegado as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, tem cegado as pessoas. E isso é complicado. Sabe por que estão cegos? Porque as lâmpadas estão apagadas, as lâmpadas estão sem azeite. Por isso eles não sabem distinguir entre o mundo e o céu, não sabem distinguir entre o que vai acontecer amanhã com a igreja e o que ele tem que fazer para continuar ou crescer na intimidade com Deus.
É uma coisa perigosa. É como se de vez em quando, ao invés de ele pegar o prato dele, ele fosse lá e pegasse o prato do cachorrinho e comesse do prato do cachorrinho, e não distinguisse uma coisa da outra. Nós precisamos estar prontos para distinguir. Para isso eu preciso de azeite, preciso de posicionamento, porque se nós nos esquecermos do noivo, então nós perderemos toda essa intimidade. Valorize a sua aliança, valorize o seu futuro, valorize o céu, mais do que a terra, valorize o noivo. Essa mudança está preparada para você. Amém? Você crê nisso? Fica de pé, deixa eu fazer uma oração.